paz e graça seja multiplicada. E nós estamos aqui dando continuidade, com a nossa reflexão aí sobre verdades que desmascaram o sistema. Nós estamos falando aí sobre a ressurreição de Jesus, tá? E no vídeo passado a gente falou sobre a questão do total de tempo que Jesus ficou no túmulo, como ele mesmo havia predito, tá certo? Ou seja, o sistema mostra para nós 2 noites e 1 dia, ou 2 dias e 1 noite, dependendo do calendário, e ainda sem falar que, na verdade, é a metade do tempo. Mas Jesus garantiu que ele ficaria 72 horas no túmulo, né? E aí? Nós vamos ficar com o que Jesus diz ou com o que o sistema nos induz a crer e a acreditar? Pois bem, agora, que dia Jesus ressuscitou? Porque o sistema também apresenta o dia que ele ressuscitou. Inclusive o sistema, nós já falamos sobre isso, altera a data da celebração da Páscoa, que foi antes, biblicamente falando, antes, foi no sentido histórico, antes da crucificação de Jesus, antes, na verdade, de iniciar o seu processo de sofrimento, porque ele termina de ministrar a Páscoa e vai para o Monte das Oliveiras, ou melhor, o Jardim de Getsemane, e lá ele é preso e aí inicia-se o processo da crucificação. Mas agora que dia Jesus ressuscitou? Para descobrir o dia exato, precisamos acompanhar a linha do tempo da última semana de Jesus aqui na Terra, tá certo? Jesus mesmo fixou o critério pelo qual seu messiado seria confirmado. Em Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40, já falamos muito sobre isso, esse é o marco central, tá? E qualquer reconstrução que não atenda ao mínimo de 3 noites e 3 dias contradiz as palavras do próprio Jesus, a quem nós confessamos ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador, tá? O problema é que o sistema tradicional da sexta-feira da Paixão mais domingo da Páscoa não se encaixa nas 72 horas, tá certo? Por quê? Porque a prisão no início da quarta-feira e morte à tarde de quarta-feira e ressurreição ao pôr do sol do sábado satisfaz o sinal de Jonas e concilia as passagens, tá certo? Por exemplo, na terça-feira, dia 13 de Nisan, Jesus encerra seu ministério público, prevendo que completaria sua missão no 3º dia. Isso está registrado em Lucas capítulo 13, versículos 31 ao 33. Ele e os discípulos se prepararam para a Páscoa em obediência à lei. Mateus capítulo 26, versículo 17, Marcos capítulo 14, versículo 12, Lucas capítulo 22, versículo 7 e João capítulo 13, versículo 1. Na quarta-feira, dia 14 de Nisan, com início ao pôr do sol, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30, Marcos capítulo 14, versículos 12 a 26, e Lucas capítulo 22, versículos 7 ao versículo 23. Tá? Ainda nessa mesma noite, Jesus foi traído e preso no Jardim de Getsemane. Mateus capítulo 26, versículos 40 a 56,
João capítulo 18, versículos 3 a 12. João faz questão de afirmar que as pessoas, que foram prender Jesus, eles carregavam tochas e lanterna. Isso indicava que era noite, tá certo? E essa seria, o início da noite de quarta-feira, porque o dia no calendário bíblico começa ao pôr do sol, do dia anterior, ou seja, essa seria a noite de quarta-feira. E durante toda a noite, durante toda aquela noite, Jesus passa por julgamentos religiosos e civis, que é o processo da crucificação. João capítulo 18, versículos 12 a 28, Mateus capítulo 26, versículos 57 a 75, e Lucas capítulo 22, versículos 54 a 71. A terceira hora, diz lá o texto, corresponde às 9 horas da manhã, começa o processo da crucificação. Mateus capítulo 27, versículo 26, Marcos capítulo 15, versículo 25, Lucas capítulo 23, versículos 33 e João capítulo 19, versículos 17 e 18. Após ser crucificado, da hora sexta à hora nona, diz lá os textos, ou seja, entre 12 e 15 horas, isto tudo na quarta-feira, tá? Houve trevas sobre toda a terra. Marcos capítulo 15, versículo 33, Mateus capítulo 27, versículo 45. A hora nona, ou seja, às 15 horas de quarta-feira, Jesus entrega o Espírito. Mateus capítulo 27, versículo 50, Marcos capítulo 15, versículo 37, tá certo? E Lucas capítulo 23, versículos 44, tá certo? Importante parar para analisar que qualquer outra conjectura não bate, tá, com esse cronograma da semana, em que Jesus foi crucificado. Próximo ao pôr do sol, José de Arimateia sepulta Jesus apressadamente, pois estava para começar o sábado, tá? Esse sábado aí que estava para começar não era o sábado semanal, tá? Era o sábado cerimonial. Por não entender que nessa semana existiu 2 sábados, nessa semana da crucificação de Jesus, então o sistema faz essa montagem de que Jesus foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo, mas na verdade esse sábado que está aí não é um sábado semanal, é um sábado cerimonial, ok? Marcos capítulo 15, versículo 42, João capítulo 19, versículos 31 e 42, tá bom? João capítulo 19, versículo 31, diz que aquele sábado era um grande dia, tá? Por isso que nós temos que prestar atenção em todos os textos paralelos a um texto que pretendemos utilizar, tá? Porque João traz para nós o esclarecimento da questão do sábado que eu te disse, tá? Quando ele expressa que aquele era um sábado, um grande dia, que aquele sábado era um grande dia, o que ele estava dizendo é que era um sábado cerimonial, um alto sábado. E esse detalhe é crucial para entendermos corretamente, tá certo? O tempo do que Jesus ficou sepultado, conforme diz a palavra, e o dia em que ele foi crucificado e o dia em que ele realmente ressuscitou. João capítulo 7, versículo 37, pode ser tomado como exemplo, do princípio de um sábado, o grande dia da festa. Jesus coloca-se no templo e grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Não vou entrar
né, na questão lá, porque não é o nosso caso, apenas para mostrar o princípio de um sábado, grande dia da festa, grande sábado, o sábado cerimonial e não o sábado semanal, tá certo? Na quinta-feira, dia 15 de Nisan, esse era o primeiro dia dos pães ázimos, um grande sábado cerimonial. Levítico 23, versículos 6 e 7. Nenhuma atividade é realizada e o corpo de Jesus permanece no sepulcro. Aqui nós temos a primeira noite e o primeiro dia completos que Jesus está no túmulo, tá? Na sexta-feira, dia 16 de Nisan, aqui as mulheres preparam especiarias para ungir o corpo de Jesus, ok? Mateus 28, 1 e 2, Marcos 16, 1, Lucas 24, 1 a 7, João 20, versículo 1. Se você ler esses textos e prestar atenção e deixar os textos dizer o que ele está dizendo, está claro aí o dia que Jesus foi ressuscitado, tá certo? Mas isso só poderia ocorrer depois do sábado cerimonial ter passado, ok? Aqui temos a segunda noite e o segundo dia completos que Jesus está no sepulcro, tá? No sábado, dia 17 de Nisan, esse sim, sábado semanal, as mulheres obedecem, tá certo? Descansam em obediência ao mandamento, tá certo? Do sábado semanal. Lucas capítulo 23, versículo 56, tá? Aqui nós temos a terceira noite e o terceiro dia completos do corpo de Jesus na sepultura, tá? 3 dias e 3 noites se completam no sábado e não no domingo, tá? Ao pôr do sol, antes de iniciar o domingo, Jesus ressuscita, completando exatamente 72 horas como havia predito, tá? Como eu disse, se você prestar atenção lá no texto, você vai perceber isso aí, essas verdades que estão ocultas, mas que estão lá no texto. O texto diz aí, na manhã de domingo, dia 18 de Nisan, as mulheres vão ao sepulcro. Presta atenção no texto, que quando elas chegam no sepulcro, Jesus não está lá. Então elas não encontram Jesus. Mateus relata que a única coisa que elas encontram é os guardas paralisados. Porque os guardas, sim, os guardas presenciaram o momento da ressurreição de Jesus. E foi tão forte, mas tão forte, que eles ficaram como que adormecidos. Eles ficaram como que em estado de choque. Os evangelhos, as narrativas biográficas de Jesus, narram isso, tá? Mateus capítulo 28, versículos 1, 5 e 6, Marcos 16, 1 a 6, Lucas 24, 1 a 6, João 20, 1 e 2, depois 11 e 15, são os textos que vão mostrar claramente que elas chegaram ao sepulcro na manhã, né, que iniciava o domingo, porque o domingo, no contexto que Jesus viveu, no contexto que a Bíblia foi produzida, não iniciava na meia-noite, tá? O calendário gregoriano surgiu muito depois. O calendário gregoriano pertence ao sistema, e o sistema manipulou de todas as formas para fazer suas mudanças e fazer com que as plebes fossem seu escravo, tá certo? E ele então criou vários mecanismos, inclusive o calendário, né, que na época de Jesus não existia, não funcionava, tá? Então o sábado termina, vou usar um termo de hoje, né, para a gente se situar, 18 horas e 6 da manhã, ok? Então, por exemplo, o sábado terminou
às 6 da manhã. E o domingo começou às 6 da manhã. Esse é o contexto. Não adianta fugir disso. Esse é o contexto. Contexto de dia começando meia-noite, isso não existe. Tá? Isso é coisa do sistema. E precisando entender essas verdades. Tá bom? Agora, o texto diz aí que quando elas chegaram ao túmulo, os anjos anunciou que ele não estava mais lá, que ele já tinha ressuscitado. Elas chegaram no domingo de manhã. Elas chegaram, segundo aí algumas narrativas, vai dizer que ainda estava escuro. Estava escuro, mas já tinha terminado o sábado. Por que já tinha terminado o sábado? Porque as mulheres descansaram no sábado. Imagina a expectativa daquelas mulheres dedicadas, fiéis, né, como elas eram, de querer ungir, de querer embalsamar, de querer preparar o corpo de Jesus. Quando deu o horário de começar o domingo, elas já estavam lá na porta do templo. Entendeu? Essa é a expectativa, tá certo? Agora, quando elas chegaram lá, no domingo, no caso, os anjos falaram, não está aqui. Agora, se ele já não está lá, ele já ressuscitou, diz os anjos. Agora a pergunta é, quando? Nas últimas horas do sábado. Essa é a verdade. Quando começou-se o domingo, elas chegaram, mas ele já não estava lá. O texto é claro, só não lê quem não quer, só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer. Mas o texto está claro. Nenhum dos textos dizem que Jesus ressuscitou naquele momento, mas que já havia ressuscitado. Aleluia! Deus o ressuscitou. Oh, glória! Isso harmoniza perfeitamente com a ressurreição ocorrida no ao pôr do sol, não no domingo como quer o sistema. A verdade é que Deus é fiel, que a palavra dele não falha, que a palavra dele não muda. Podem se levantarem, como a história registra várias tentativas de acabar com a palavra de Deus, mas ela não acaba, ela é a palavra de Deus. Entendeu? O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ela está mesclada com cultura, ela está mesclada com intenções religiosas, intenções políticas, enfim, tem uma série de fatores que maculam a palavra de Deus. E nós, como filhos, precisamos, né, tirar essas máscaras. Por isso eu estou usando o termo, desmascarando o sistema, tá? O sábado termina ao nascer do sol, tá certo? Do domingo. No momento em que começa o domingo, o sábado está terminando. É um ligado ao outro. O sábado terminando e o domingo começando. E elas chegam exatamente no início do domingo. Mas ele já não estava lá. Está aí no texto. Né? Elas chegam no início, né? Quando começa o domingo, lá estão elas fiéis, né? Mas as devotas chegaram para prestar sua homenagem, mas ele já não estava mais lá, já havia ressuscitado. Agora a pergunta é, a verdade é que se nós formos fazer uma comparação, né, entre a proposta do sistema e o que a Bíblia diz, nós temos dois seres, tá? Nós temos o Yeshua apresentado pela Bíblia, que ficou 72 horas no túmulo e que Elohim o ressuscitou dentre os mortos no sábado. E também temos um Jesus apresentado pelo sistema que ressuscitou dentre os mortos no domingo. E aí, qual deles é o seu? Fica aí, você decide. A minha missão, a minha responsabilidade é trazer, revelar a Bíblia para você. Agora, se você vai praticar ou não, vivê-la ou não, seja uma decisão sua. E não vem com desculpa, tal. Igreja, denominações, não atrapalha você de obedecer a Bíblia, não obedecer a palavra, não.
Não, a salvação é individual, meu irmão. Compromisso com Deus é individual. Não é, nós temos que pertencer a uma denominação? Temos, estamos nesse contexto. E nós precisamos brigar com liderança, com essa confusão com liderança. Não, é individual. É você e Deus. Eu e Deus. Deus não vai tratar com o sistema. O sistema trabalha, trabalhou e trabalha a serviço do anticristo. Por isso que Jesus bateu de frente com o sistema. Tá certo? Então Deus não tem nada a ver com o sistema. Agora Deus tem a ver sim com a minha vida, com a sua vida, com nós como filhos, como herdeiros em Jesus. Aí sim, Deus tem a ver conosco. Ok? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.